E aí, pessoal, tudo tranquilo? Viram os recadinhos? Curte o vídeo, te inscreve no canal, segue o @geografialinda, certo? Pra dar uma força aí pra prof, né, gurizada? Então, assim, ó, seres humaninhos. Mais um vídeo, o tema de hoje é capitalismo. Tem um outro vídeo no canal também que fala de capitalismo, Guerra Fria e BRICS, tá? Na sequência. Esse só capitalismo, certo? Então, capitalismo é um sistema em que vivemos hoje, né? Ele é baseado na escassez, para eu ter, tu não pode ter. O que quer dizer isso? Que trabalha o quê? Com as desigualdades, tá? É um sistema desigual já na sua origem. O capitalismo ele é baseado no quê? No lucro, tá? E ao longo das fases do capitalismo vamos ver que conforme vai mudando a fase do capitalismo, muda também a forma de se obter lucro. Não que não possa ocorrer as diferentes formas de obter lucro em todas as fases, certo? O que a gente coloca aqui é a predominante. O lucro, então, é a primeira característica do capitalismo, Deus lucro, né? A propriedade privada dos meios de produção, né? Então, o que acontece? As empresas que produzem, as indústrias, enfim, elas são privadas, elas não são do Estado, certo? Elas não são comuns, elas são de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Aí temos também a divisão de classes, que é uma característica que vocês vivem bastante, que nós vivemos bastante no nosso dia a dia. Nós temos o proletariado, que são os trabalhadores, e a burguesia, que são os detentores dos meios de produção. Entenda. Se tu não é o detentor dos meios de produção, se tu não é o dono dos meios de produção, tu é proletariado. Quem é o proletariado? Quem vende a sua força de trabalho. Tá? E não me vem com aquele exemplo, não, professora, mas meu pai é médico, eu não faço parte do proletariado. Teu pai é o dono do hospital? É o dono da rede de hospitais? Não, se não é, ele tem um consultório, ganha o quê? 20, 30 mil por mês, ele está vendendo a força de trabalho dele, certo? Então, o ser burguês está relacionado a ser dono dos meios de produção, certo? O capitalista, então, gente, ele acumula riqueza explorando o trabalho que o trabalhador faz, mas é essa a ideia, explorando o que o trabalhador produz a partir do seu trabalho e não é remunerado. Tá? Então vamos supor que o trabalhador produz uma riqueza de 10 mil, mas ele recebe um salário mínimo. Então, todo esse dinheiro que o trabalhador não recebe é a mais-valia que o capitalista vai enriquecer se utilizando disso, certo? Nós vamos ver as diferentes fases do capitalismo, mas antes disso é importante que tu saiba o que é a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que ela é o quê? É uma organização produtiva em nível global, ou seja, os países do mundo como um todo participam, querendo ou não, porque tu pode ser ou explorador ou explorado, certo? E cada um cumpre uma determinada função, conforme o quê? Conforme o status desse país dentro do sistema capitalista, certo? Quando nós começamos com a primeira fase, que é o capitalismo mercantil ou comercial, é importante que vocês vejam o período em que ele ocorre, aqui do século XIV até o século XVIII. Nesse período, o lucro vai se dar a partir de trocas comerciais, certo? Compra e venda de mercadorias, ou roubo e venda. Nesse período aqui nós temos o colonialismo, as grandes navegações. Então nós temos sim roubo, né, expropriação. Grande exemplo aqui, pau-brasil, ouro, tá? Que foi expropriado, foi tirado da terra aqui, né? Foi roubado e foi vendido. Então,
dentro desse período do capitalismo comercial ou mercantil, nós temos a questão do metalismo, né, que é o acúmulo de metais preciosos, né? Grande parte do ouro do Brasil deste período todo está na Europa hoje, né? E temos a questão das grandes navegações, então, que propiciaram também essa exploração e a troca das mercadorias por as trocas comerciais, certo? E aí a gente observa o que? A DIT desse período, a Divisão Internacional do Trabalho deste período aqui, da primeira fase do capitalismo. Então nós temos a colônia e a metrópole. Pensando no caso do Brasil, o Brasil era a colônia de Portugal, certo? Então o que acontecia? Da metrópole vinha para a colônia bens manufaturados. Por quê? Porque no Brasil não tinha indústria naquela época, certo? Saía da colônia e ia para a metrópole especiarias, né? As especiarias foram buscadas muito na Ásia, né? Então o pessoal até brinca hoje, poxa, tanta gente morreu no período das grandes navegações para conseguir especiarias e comercializar especiarias pelo mundo, e hoje tu usa Sazon, piada boba, mas ajuda a pensar um pouco nessa questão de quanto determinado produto é mais ou menos valorizado em determinada época, certo? Hoje tu vai ali no mercado, tu compra um saquinho de pimenta, de sal, do que tu quiser de tempero, num preço razoável. No passado, ouro valia, sal e ouro valiam quase que a mesma coisa, certo? No passado, nesse período aqui, tá, gente? Especiarias, então, eram levadas da colônia para a metrópole, matérias-primas diversas, né? O exemplo que eu falei antes para vocês também do pau-brasil, né? E metais preciosos, tá? Então, funcionava desta forma. Saíam especiarias, matérias-primas e metais preciosos da colônia para a metrópole, e a metrópole enviava a colônia produtos manufaturados, tá? Então era essa a troca comercial que era feita na primeira fase do capitalismo. Na segunda fase do capitalismo, então, nós temos o capitalismo industrial, tá? Essa fase, ela começa ali no século XVIII e vai até o século XIX. O lucro era obtido como? Através da exploração do trabalhador. Tá? Nós já temos os trabalhadores nas indústrias, certo? Nesse período aqui, titio Karl Marx, o barbudão aquele, né, escreve o Capital, tá? E aí o Capital ele acaba dando todo um entendimento do sistema capitalista e fazendo toda uma crítica a esse sistema. E aí titio Marx nos explica essa questão da mais-valia, que é obtida através da exploração da mão de obra do trabalhador, né, através do que ele produziu e não foi remunerado, da riqueza que ele produziu e não foi remunerado. Nós temos a mais-valia absoluta, que está relacionada ao quê? A jornada de trabalho não paga e ao salário reduzido em função, ou melhor, na proporção pelo que ele produziu. É a mais tradicional, e nós temos a mais-valia relativa, que ela se dá pelo aprimoramento técnico produtivo, ou seja, tu possibilita, por esse aprimoramento técnico da produção, tu possibilita que o trabalhador produza mais no mesmo período de tempo, numa mesma jornada de trabalho. Um exemplo tosco é a questão do lenhador. O lenhador usando um serrote e um machado para cortar madeira, e um lenhador usando serra elétrica. Uma serra elétrica, uma motosserra, né, enfim, ele vai produzir muito mais no mesmo período de tempo que ele produzia antes. Então, o que acontece? Com esse aprimoramento técnico, tu consegue explorar o trabalhador, que ele produza mais, com mais qualidade, no mesmo tempo que ele produzia antes, certo? Pensando no bem-estar do trabalhador? Claro que não, é pensando na produtividade da indústria.
certo? A dite desse período industrial, então, desse capitalismo industrial. Tu tem, além disso, além dessa questão toda, tu tem o imperialismo e o neocolonialismo. Então, tu tem busca de novas colônias, tá? Isso depois vai gerar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nessa busca por novas colônias, né? A gente vai ter essa questão das guerras, certo? E aí eu tenho a questão... Não, gente, deleta as guerras, tá? Não, as guerras já estão mais nesse período aqui, tá? As guerras aqui, século XIX, né? 1900... termina aqui é o final já do século XIX, né? Mas as guerras já são do século XX. Nós estamos hoje no século XXI, certo? Século XX, 1900 e picos. Século XIX, 1800 e picos, certo? Imperialismo, neocolonialismo, que depois sim vai gerar essa questão das guerras, tá? Mas aí já nesse período aqui. As guerras elas vão ser pós essa questão toda da industrialização, certo? A dite, então, do período do capitalismo industrial vai ser como? Colônia e metrópole ainda, tá, gente? A metrópole vai continuar fornecendo bens industrializados. A colônia passa a oferecer, além de matéria-prima e minérios, né? Vai oferecer também um mercado consumidor, tá? Com a industrialização, os trabalhadores passam a ser trabalhadores assalariados, remunerados, mal remunerados, sim, mal remunerados, mas eles têm uma remuneração a ponto de conseguir se inserir no mercado consumidor, a ponto de consumir, diferente do período anterior, da fase anterior do capitalismo comercial ou mercantil, que trabalhava muito com mão de obra escravizada. Mão de obra escravizada não recebe salário, portanto não se constitui em mercado consumidor, certo? Aí vamos para a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro ou monopolista, certo? Esse período vai do final do século XIX até metade do século XX, então até 1950, até 60, por aí, tá? O lucro vai se dar principalmente através da especulação imobiliária, especulação de renda, enfim, e a questão do mercado de ações. Nesse período, nós teremos o mercado de ações bombando, certo? E aí o que acontece? Nós temos uma lógica de países subdesenvolvidos e de países desenvolvidos. Os países desenvolvidos vão fornecer para os países subdesenvolvidos produtos industrializados, continuam oferecendo produtos industrializados e passam a oferecer empréstimos também para que esses países subdesenvolvidos consigam se desenvolver. Dá certo, em alguns casos sim, na maioria não. Os países subdesenvolvidos passam a fornecer aos países desenvolvidos, além de matéria-prima que já forneciam, além do mercado consumidor, passam a oferecer pagamentos e juros, né, gente? Porque esses empréstimos, obviamente, têm uma taxa de juros e faz com que os países desenvolvidos se desenvolvam ainda mais, porque eles emprestam dinheiro e recebem juros em função disso, sem fazer uma produção a partir desse dinheiro, sem empregar uma mão de obra a partir desse dinheiro, certo? Então é uma questão mais o quê? De um mercado financeiro que vai ser, obviamente, bem mais forte nos países desenvolvidos. E aí chegamos à quarta fase
do capitalismo, tá? Que é o que temos até hoje, que ela começa no final do século XX, tá? Ela vai ser contemporânea à globalização, né? Ela só ocorre em função da globalização e a globalização só ocorre também em função desta evolução do sistema capitalista, então uma coisa precisa da outra. O lucro, ele vai se dar principalmente em função do quê? Da informação e de dados. A questão de informação enquanto poder, certo? E inclusive o poder financeiro. Pensa hoje o quanto custa um computador, o quanto custa programas, softwares, a evolução desses produtos, né? O quanto essas mercadorias que são pensadas em função da informação, o quanto as tecnologias de informação hoje são valorizadas. Tranquilo? Nós temos o que a gente chama de terceira revolução industrial, que é essa produção industrial de forma diferenciada, é uma indústria diferenciada. Tu não precisa de grandes espaços, grandes pátios para armazenar matéria-prima e produtos acabados, porque a informação, ela não precisa ser armazenada num espaço físico, ela fica na nuvem, né? Conforme a informação, conforme que se trabalha, certo? Então, se a gente for pensar a quantidade de equipamentos que nós temos hoje, o quanto eles são mais modernos, né? E o quanto isso também reduz essa necessidade de grandes espaços. Então, nós passamos a viver no que o professor Milton Santos chama de meio técnico, científico, informacional. Então, hoje, tudo que vivemos está envolto em tecnologia, está envolto na questão científica e informacional. Professor Milton Santos, esse ano faz 20 anos que ele morreu. Ele não viveu para ver esse negacionismo da ciência que estamos vivendo agora, tá? Essa baboseira, essa bobagem, esses absurdos, esse mau caratismo de terra plana e outras cocitas que vêm junto no pacote, né, que estão fortemente inseridas no atual governo. O professor Milton Santos não viveu para presenciar isso, né? E infelizmente hoje estamos vivendo um período de negacionismo da ciência, completo absurdo, já que estamos vivendo no período do capitalismo informacional. Aqui no Brasil está se dando um passo para trás, né? Ao invés de evoluir, se está voltando atrás. Preocupante, muito preocupante, porque o Brasil passa a ser visto no cenário mundial de uma forma bem complexa, eu diria, num sentido negativo, de uma forma como um país que queira se excluir do processo de desenvolvimento e de evolução, certo? Continuando então, dentro do capitalismo do capitalismo informacional, temos essa questão da globalização junto. Como eu falei para vocês antes, as duas coisas estão juntas, atreladas. Com a globalização a gente observa o quê? A ideia de uma sociedade em rede, pois todos entre aspas, porque quando eu digo todos têm acesso, a gente sabe que não são todos, que uma camada da sociedade que tem condições financeiras está assim inserido dentro desse processo. A questão da dispersão industrial, em função dessa menor necessidade de grandes espaços, grandes áreas, muitas indústrias se localizam conforme a necessidade de produção ou conforme o mercado consumidor, ou em locais onde a matéria-prima é mais barata. Então, o sistema capitalista hoje, juntamente com todas as informações, juntamente com a globalização, consegue se espalhar pelo mundo. E a massificação dos fluxos, ou seja, os fluxos de matéria-prima, de mão de obra, de mercadorias estão cada vez maior.
Hoje nós conseguimos comprar produtos de qualquer lugar do mundo, né? Tanto é que vários sites de compras de produtos da China estão em alta na internet e tudo mais, né? Tu consegue comprar, enfim. Como funciona a DIT deste período, né? A nova DIT, essa que seria a velha DIT, né? E essa aqui seria a nova DIT. E ao invés de termos países subdesenvolvidos, como tínhamos, temos agora países periféricos e países centrais. O que acontece? Os países periféricos continuam recebendo dos países centrais empréstimos, como na fase anterior, passam a receber mais investimentos, porque é interessante para os países centrais que os países periféricos consigam se desenvolver, sendo um mercado consumidor com maior potencial de compra. A questão de bens de alta tecnologia, né? Então a alta tecnologia ela não é desenvolvida nos países periféricos, ela é desenvolvida nos países centrais. A questão das patentes também, quando a gente fala de patentes, é o direito sobre as novas invenções. Por exemplo, agora, nesse período, a gente está com a questão das patentes sobre as vacinas. Quem inventou, os laboratórios que criaram, vão receber por isso, né? O mundo está querendo, principalmente os países periféricos, né, querem quebrar essas patentes. Para quê? Para baratear a vacinação no mundo neste momento. O presidente votou contra a quebra de patentes, né? Por quê? Porque ele é contra a vacina, né? Então, para que ter quebra de patentes? Para que facilitar a compra de vacina, né? Se a gente pode deixar a população morrer. Compreende? Essa é a lógica do atual governo. Continuando. Os países periféricos, então, vão fornecer aos países centrais produtos industrializados com menor tecnologia, produtos industrializados que muitas vezes demandam uma maior mão de obra e menos qualificada, e ao mesmo tempo muitas vezes são produtos industrializados que no seu processo produtivo acabam gerando mais poluição e mais impacto ambiental. Os países periféricos pagam royalties também para poder usar as tecnologias que são produzidas nos países centrais, além de pagamentos de empréstimos e juros dessas dívidas, desses financiamentos, né? A questão dos investimentos é aquela coisa, né? Ninguém é bonzinho. Os países centrais investem nos periféricos porque é lucrativo para eles, certo? Então, lembrando sempre, o sistema capitalista ele é baseado no lucro, na escassez, na desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Aquela coisa onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Para vocês terem noção, quando eu falei que nem todos estão inseridos dentro dessa ideia de meio técnico, científico e informacional, hoje estava dando uma reportagem que pessoas que conseguiram se cadastrar para receber o auxílio emergencial não conseguem receber. Por quê? Porque agora é só pelo aplicativo da Caixa. Então a pessoa tem que ter um celular, tem que ser um smartphone, não pode ser aquele celular mais antigo. Por quê? Porque a pessoa precisa ter acesso à internet. Ela tem que ter o aplicativo da Caixa instalado, ou seja, ela tem que ter memória no celular para isso, além de ter dados para a internet, para aí sim ela poder usufruir desses R$150. Então, total absurdo, né? Tendo em vista que uma cesta básica está em torno de R$600. Compreendem a lógica do sistema capitalista? A ideia no atual momento no Brasil é matar o pobre, seja pela falta de vacina, seja pela falta de leitos de hospitais, ou seja pela falta de emprego, né? 19 milhões de desempregados não é um número baixo, certo, gente? Então é importante que vocês compreendam a lógica excludente do sistema capitalista para que vocês entendam o todo que está acontecendo no Brasil e no mundo, certo? Então, te inscreve aqui no canal,
deixa o joinha. Eu sei que é um tema tenso, é um tema alegre, feliz, não. Não, porque estamos observando tudo que está acontecendo e muito em função dessa lógica capitalista. Me segue lá no @geografialinda, tá? Tô tentando fazer uns videozinhos curtos para colocar lá de alguns conceitos também. Aqui é sempre vídeo mais aula, mais explicação, certo? Qualquer dúvida, direct no @geografialinda ou manda um e-mail. Também respondo comentários aqui, pode deixar comentário que sempre dá um coraçãozinho, certo? Agora é a hora do print para organizar o teu caderno. Vamos lá? Fez o print, ser humaninho. Printou a tela. Isso aí! Print feito, caderno organizado. Nos encontramos nos meetings, certo? Beijo, até o próximo. Tchau!